Olá, tudo bem? Dando continuidade ao estudo sobre tanatologia, vamos ver o que a Bíblia diz acerca da morte. Para onde vão as pessoas quando elas morrem? Eu volto em 10 segundos. A palavra morte em grego é thanatos e quer dizer separado. Como vimos no vídeo anterior, somos formados de corpo, alma e espírito. Então, quando o homem peca pela primeira vez de forma consciente, ocorre uma separação, o que a Bíblia chama de morte espiritual, ou seja, o elo de ligação entre Deus e o homem é quebrado. Por isso, o homem cujo espírito está morto por causa do pecado encontra-se condenado a viver uma vida separada de Deus. E a pessoa, nesta condição, começa a viver na prática do pecado, o que acaba afastando o homem dos princípios que Deus estabeleceu. E quanto mais longe de Deus, maiores e mais terríveis serão seus pecados. Esse processo em que o homem se afasta de Deus é chamado de morte da alma, e como consequência, o corpo físico também morre. Um ponto importante acerca do pecado não confessado é que as consequências podem se tornar hereditárias, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja que o pecado não faz mal só para quem pratica. Esse texto revela que a quebra de princípios impede que Deus proteja pessoas inocentes, como crianças. Veja esse quadro. Eu não vou entrar em detalhes, pois pretendo fazer um vídeo específico sobre o pecado e suas consequências. Mas repare que acima dos filhos existem 30 pessoas. Ou seja, o que 30 pessoas fizeram no passado, em termos de quebra de princípios, além da pessoa, os filhos podem sofrer as consequências desses pecados. E se o ciclo não for quebrado, pode chegar até a 4ª geração. Aí você vai entender por que muitas doenças são hereditárias, passando de pai para filho. Vai entender por que crianças nascem com problemas sérios de saúde, ou ficam enfermas de doenças graves como câncer, ou são vítimas de violência. Conforme o caráter do homem se afasta do caráter de Deus, a justiça humana passa a ser baseada em seus próprios interesses. Por exemplo, você não precisa ler que roubar é errado, mas para justificar suas necessidades, o homem vai e rouba. E porque o homem quebrou o princípio e roubou, Deus então prescreve a lei, não furtar. Dessa forma, o homem não pode mais se basear na sua justiça própria, pois as leis não têm apenas a finalidade de realinhar o entendimento do homem acerca do que é certo e errado, mas realinhar o coração do homem com os princípios de Deus, pois as leis refletem o caráter de Deus, por meio do qual podemos conhecê-lo. Além disso, as leis denunciam a natureza caída do homem. E quando a pessoa peca deliberadamente, ela está declarando que deseja viver uma vida sem regras, sem alguém para dizer o que é certo ou errado. E uma das características desta geração é o chamado relativismo cultural, um argumento satânico que as pessoas usam para se convencer de que o certo é relativo e depende do contexto em que vivem e não da palavra de Deus. Agora, as pessoas podem até achar que o pecado é relativo, porém elas vão sentir na pele que as consequências não são, pois não é reclassificando o pecado que as consequências deixarão de existir. As pessoas precisam entender que o pecado só causa dor, morte e destruição. Então, aqueles que escolhem viver uma vida sem regras, sem fundamento moral, sem se importar com o próximo ou com as consequências de seus atos, devem saber que o seu destino será o mesmo dos demônios, no inferno. Durante o seminário de teologia, confesso que fiquei surpreso quando comecei a estudar sobre este tema, porque as pessoas, de modo geral, têm uma noção muito vaga do inferno. Por exemplo, a palavra inferno vem do latim e quer dizer mundo inferior, um lugar que fica aí embaixo. Você sabia que o inferno tem 5 divisões? Estudando a palavra de Deus, é possível observar 5 lugares diferentes no inferno. O primeiro lugar é chamado de Seio de Abraão, Paraíso Inferior ou Campos Elíseos. Era um lugar de paz e descanso, e até a ascensão de Cristo aos céus, os santos do Antigo Testamento eram conduzidos por anjos para este lugar. O segundo lugar no inferno se chama Seol ou Hades.
é um lugar de tormentos e dores, e todas as pessoas que morrem sem salvação vão para este lugar. Porém, este ainda não é o destino final dos ímpios. O terceiro lugar no inferno é o abismo. Ele separa o paraíso inferior do lugar de tormentos, ou seja, o Seol, o Hades. O quarto local é o Tártaro. É um lugar nas profundezas do abismo, onde os anjos malignos estão aprisionados, e dali parte sairão para a grande tribulação e parte sairão para serem julgados no dia do juízo final. E por fim, o Geena, ou Lago de Fogo e Enxofre, local do destino final de Satanás, seus demônios e de todos os ímpios que, direto ou indiretamente, recusaram a salvação em Cristo. O Geena, por enquanto, está vazio. Ao contrário do que diz a doutrina espírita, o homem só tem uma chance de viver e morrer, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. As pessoas não têm uma segunda chance. A chance que todos nós temos de sermos salvos é agora, nesta vida. Qualquer coisa diferente disso, segundo a palavra de Deus, não passa de doutrina de demônios. E aqueles que morrem sem entender as consequências do pecado e sem receber a Cristo como Senhor e Salvador, vão direto para o inferno. Agora, uma pergunta que os cristãos costumam fazer. Se a salvação está em receber a Cristo, como as pessoas eram salvas antes de Jesus? Na teologia, existe uma doutrina chamada o fator Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei de Salém, viveu na mesma época de Abraão e era considerado sacerdote do Deus Altíssimo. As pessoas no passado olhavam para o mundo, para a criação, e viam que as coisas não poderiam existir sem que existisse um Deus Criador. E algumas pessoas buscavam este Criador, como na tipologia de Melquisedeque. E isso pode ser observado através do texto de Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, de Adão até Jesus, todas as pessoas poderiam, através da observação, entender que tudo que existe tem que ter sido criado em algum momento. E o fator Melquisedeque é a designação dada à consciência universal de que existe um Deus único e Criador. Além disso, a palavra nos revela que Jesus se entregou por amor de sua criação antes da fundação do mundo. Veja, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quer dizer, essas pessoas que viveram antes de Jesus e que acreditavam em um Deus Criador, elas herdavam a salvação pelo sacrifício de Cristo ocorrido antes da fundação do mundo e que agora se manifesta no nosso tempo. Agora, essas pessoas que acreditavam em Deus, quando elas morriam, elas iam direto para o céu? Segundo a Bíblia, não. Após a morte, elas desciam para uma divisão no inferno chamado Paraíso Inferior, ou Seio de Abraão. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 22, Jesus revela que tanto os ímpios quanto os salvos desciam para o inferno. Veja, aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Nesse texto, podemos observar que tanto os ímpios quanto os salvos estavam no inferno, porém em lugares diferentes. Os salvos ficavam num lugar chamado Seio de Abraão e os ímpios num lugar chamado Hades ou Seol, ou lugar de tormentos. Repare que Jesus não fala o nome do rico, mas cita o nome de Abraão e de um mendigo chamado Lázaro. Isso mostra que não se trata de uma parábola, pois a parábola não admite nomes. E os nomes e a condição das pessoas revelam a realidade que existe hoje. Por exemplo, neste caso, quem seria o rico? O rico é todo aquele que tem suas necessidades materiais supridas e que, por este motivo, confia sua vida naquilo que possui. O que leva muitas pessoas a viver uma vida indiferente e independente de Deus. Abraão, por sua vez, é considerado o pai da fé. E o nome Lázaro quer dizer aquele que Deus socorreu. O que isso significa? Que aquele que é indiferente está indo para o inferno, mas aquele que é pautado na fé recebe o socorro de Deus. Agora, vamos analisar todo o texto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo, e que refresque a minha língua,
porque estou atormentado nesta chama. Aí disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. O texto revela que o Hades e o paraíso inferior eram separados por um abismo. E um ponto importante a ser observado é que as pessoas que vão para o Hades estão conscientes, tanto que ele reconhece a Lázaro. Agora veja o próximo verso, pois as pessoas acham que só vão para o inferno pessoas realmente ruins. Então replicou: Pai Abraão, eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Repare que o rico tem sentimentos e se preocupa com seus familiares. Mas respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se fosse hoje, Abraão diria: Jesus ressuscitou, as pessoas têm a Bíblia e milhares de pregadores, e mesmo assim elas vivem como se o inferno não existisse. E este homem que Jesus citou está neste lugar de dor e tormentos até os dias de hoje. E este ainda não é o seu destino final. Quando estudamos a palavra de Deus acerca da condenação dos ímpios, é importante ver que existe um paralelo do mundo espiritual com o mundo físico. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime na presença de testemunhas e é presa em flagrante, ela já sabe que está condenada, porém ela não vai direto para o presídio, mas para uma cadeia, e ali permanece presa até o dia do seu julgamento. Após ser julgada, ela é então transferida para um presídio, onde começará a cumprir a pena estabelecida pelo juiz. O nosso sistema prisional é uma cópia, modelo e sombra do que ocorre no mundo espiritual. Por exemplo, quando a pessoa peca pela primeira vez, ela faz isso diante de uma multidão de anjos, que são como testemunhas de sua queda. E quando esta pessoa morre sem salvação, ela então vai direto para o Hades, o lugar de tormentos, que no nosso ordenamento jurídico seria como a cadeia. E depois que esta pessoa for julgada, no dia do juízo final, ela então será lançada no Geena, no lago de fogo e enxofre, onde passará a eternidade. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, entenda uma coisa: não há outra chance. Essa ideia de reencarnação, de purgatório, são apenas 2 das estratégias de Satanás para enganar as pessoas, para impedir que a pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pois se a pessoa morre sem salvação, ou seja, separada de Deus, ela vai direto para o inferno. E de lá só sairá para o lago de fogo, a condenação eterna. A única chance de herdar a salvação é nesta vida, é agora, então aproveite, não deixe para depois. E acredite você ou não, isso é o que diz a Bíblia. E em vez de acreditar em filosofias humanas, muitas delas inspiradas por demônios, eu, se fosse você, daria um voto de confiança ao único livro que se autodenomina a Palavra de Deus. Pois no final, se a Bíblia estiver certa e você aceitar a salvação em Cristo, então você estará livre do inferno. Agora, se a Bíblia estiver errada, no final você não terá perdido nada. Porém, se ela estiver certa e você negligenciou a verdade, então você terá perdido a única chance que teve de herdar a salvação. O juízo final é um tema que irei tratar no final dessa série, quando irei falar sobre os eventos finais da história da humanidade. Porém, como estamos falando sobre o Hades e o Lago de Fogo, quero aproveitar e comentar um pouco sobre isso. O julgamento do Grande Trono Branco, ou o juízo final, acontecerá no final do reino milenar. E esse será o julgamento de todos aqueles que se encontram condenados. Mas aí você pode pensar: se já estão condenados, por que passarão por um julgamento? Apesar de já estarem no Hades, todas as pessoas precisam passar por um justo julgamento. Por exemplo, uma pessoa normal, como o rico, que morreu na mesma época de Lázaro, não pode receber a mesma pena de um homem como Hitler. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja condenada, o sofrimento será de acordo com o que elas fizeram enquanto estiveram vivas na terra. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Como vimos anteriormente, a Bíblia trata como mortos todos aqueles que morreram espiritualmente e perderam a chance de serem salvas. Pessoas que negaram a Deus e a salvação através de Cristo. Aí você pode pensar, como alguém pode negar a salvação? Simples, se negando a acreditar ou a entender o plano de salvação. Ou quando a pessoa prefere acreditar em filosofias humanas, por exemplo, no espiritismo pregado por Allan Kardec ou na doutrina do purgatório católico, ignorando o que diz a palavra de Deus. Quando a pessoa se acha tão boa que não vê a necessidade de ir à igreja, por exemplo, ou de arrepender de seus pecados. Ou quando elas se acham tão más que não vê mais a chance de se alcançar o perdão de Deus, acreditando que a salvação depende de obras. Essas são algumas das formas de se negar a salvação. Agora vamos analisar a palavra. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. O texto não está falando de adultos e crianças, mas de pessoas importantes que marcaram a história, ricos e pobres, anônimos e famosos. E abriram-se os livros. Quais livros? O primeiro livro é chamado de O Livro do Propósito, onde Deus escreveu aquilo que Ele gostaria que você fizesse. O segundo livro é o livro da sua vida, onde é registrado tudo aquilo que você fez, pensou e disse. Esses dois livros, o livro do propósito e o livro da sua vida, serão comparados, e as pessoas serão julgadas conforme o que está escrito nos livros. Agora, um detalhe importante. Não só os ímpios passarão por um julgamento, mas os justos também serão julgados. Haverá 3 grandes julgamentos: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final, que acabamos de ver. Agora vamos entender um conceito muito importante. Eu não sei se você percebeu quando você lê a Bíblia, mas a Bíblia não usa a palavra morte para os salvos. Por quê? Porque a palavra morte significa separado, e os salvos não estão mais separados de Deus. Então, quando a Bíblia se refere ao salvo que morreu fisicamente, ela vai dizer que a pessoa está dormindo. Veja, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está tudo bem. Jesus, porém, falou da morte de Lázaro, mas eles pensaram que estivesse falando do repouso do sono. Então, para que pudessem entender, Jesus disse: Lázaro morreu. Como podemos ver, isso é uma figura de linguagem, ou seja, a pessoa está viva, porém você não tem como interagir com ela. Afinal, ninguém consegue interagir com alguém que está dormindo. Agora, ela está viva e consciente, mas não nesta dimensão. Lembra que o rico no inferno conversou com Abraão? Tem outras passagens na Bíblia que mostram que as pessoas que morrem fisicamente estão vivas e conscientes. E a propósito, a pessoa quando morre continua se lembrando de tudo o que ela fez na vida, de tudo que ela viveu na terra. Essa teologia antiga que diz que quando a pessoa morre ela perde a lembrança é pura bobagem. Pois como Deus poderia julgar uma pessoa que não se lembra do que fez? Conforme o credo apostólico, durante o tempo em que Jesus esteve morto, ele desceu à mansão dos mortos, e ele foi lá para resgatar os santos do Antigo Testamento. O salmista, no capítulo 16, verso 10, diz assim: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, quando Jesus é assunto ao céu, ele leva junto com ele os que estavam presos no paraíso inferior. Veja, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, depois da ressurreição de Cristo, todos os salvos que morrem fisicamente vão direto para o céu. O termo ressurreição se refere ao corpo humano. O termo vem do latim e quer dizer re, de novo, sui, o próprio, erécio, corpo em pé. Ressurreição é o próprio corpo se coloca em pé. Todos os corpos ressuscitarão, dos justos para a vida eterna e dos ímpios para a condenação eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A ressurreição dos justos ocorre em 3 fases. Os santos da antiga aliança já ressuscitaram na ressurreição de Cristo e estão com ele no céu. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Os corpos dos santos da nova aliança, a igreja, ressuscitarão por ocasião do arrebatamento dos vencedores. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Bíblia nos dá uma ideia de como seremos no céu. Por exemplo, nós teremos um corpo glorioso, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Receberemos um novo nome. O vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Seremos semelhantes a Cristo, ou seja, quem morreu muito velho vai ficar mais novo, e quem morreu muito novo vai envelhecer até a semelhança de Cristo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos imortais, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não sentiremos mais tristeza ou dor. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não mais sentiremos fome e nem sede. Jamais teremos fome, nunca mais teremos sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. No novo corpo, teremos o poder para atravessar portas e paredes. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Teremos o poder de aparecer e desaparecer. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E também teremos a capacidade de voar, pois os nossos corpos serão iguais aos dos anjos. E o anjo Gabriel, quando apareceu, ele apareceu voando até Daniel. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, veio rapidamente voando. No próximo vídeo vamos falar sobre o evento mais importante da igreja, o arrebatamento, e os argumentos que provam que ele vai ocorrer antes da grande tribulação. Não perca, que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até mais!